tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Eu fiz um móvel lindo com sobras de um guarda-roupa. Na verdade, a sobra da sobra. Já é a terceira geração de sobras ali de um guarda-roupa que eu usei pra fazer esse móvel. Eu confesso que quando eu fiz aquele armário grandão de 4 portas e vi o que sobrou ali, os restos, né? Depois de cortar aquelas portas de guarda-roupa, daria pra fazer com aquelas sobras mais um móvel. E já fui ali imaginando, mas não sabia que eu ia precisar fazer logo, né? Então essa semana eu precisei organizar e decorar um cantinho. E já fui pegando as sobras ali daquele móvel e já fui fazendo uma outra coisa. Eu tô contando isso tudo pra vocês porque quando eu terminei de fazer, nem eu acreditei que com aqueles restinhos daria pra fazer uma lindeza daqui. E mais uma vez eu não pretendia que ele ficasse tão lindo, eu só queria fazer um móvel pra organizar um cantinho. Eu juro que eu não ia deixar ele lindo. Mas no decorrer do processo eu fiquei com vontade de deixar ele lindíssimo. E senti vontade de inventar moda, acabei me inspirando muito em 2 técnicas que eu aprendi com uma amiga minha. Uma querida que me inspira demais aqui nas minhas criações, que foi a Grazi, lá do canal Diquinha DIY. Então nesse móvel de hoje vocês vão estar vendo eu executando 2 técnicas lá no canal da Grazi e que eu reproduzi aqui. É claro que não ficou igual ao dela, são móveis totalmente diferentes, com funções totalmente diferentes, mas que teve inspiração aí lá no canal da minha amiga. Gente, sempre que eu me inspirar em alguém que eu gosto, que eu admiro, eu vou estar falando aqui, eu vou estar gritando pros 4 ventos. E é lá a minha fonte de inspiração, principalmente no móvel que vocês vão ver hoje. Se você quer se inspirar também, vá lá que você não vai se arrepender. Vou estar deixando o link do canal da Grazi aqui na descrição desse vídeo. Espero que você se divirta assistindo assim como eu me diverti fazendo. E se você tá chegando agora, saiba que aqui no Vlogger e Arte a gente reúne as pessoas que amam decorar gastando pouco, com muita criatividade, muita decoração afetiva. Então já se inscreve porque você não vai se arrepender. Ah, e não esquece de ativar o sininho em todas, e assim você recebe daí tudo que eu faço por aqui. Já maceta o like nesse vídeo porque assim você ajuda ele a crescer. Eu tô precisando muito da ajuda de você. Eu sou a Aline Barros e seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. Essas são as peças que eu separei para fazer o nosso móvel. Eu tenho aqui a lateral de um guarda-roupas e tenho também os restos, né, o que sobrou das portas que eu cortei para fazer aquele móvel grande e lindo que vocês viram. Tem também uma portinha de madeira que eu venho guardando há muito tempo e que agora eu vou estar usando no nosso projeto de hoje. Eu começo limpando muito bem essa portinha e todas as outras peças que eu vou usar. O passo seguinte é tirar todas as ferragens que possa ter, para só então começar a marcar e cortar. Ela vai ter apenas 25 centímetros de largura, 1,10 de comprimento. E aí sim eu venho cortando todas elas com um pouquinho de dificuldade, porque a minha tico-tico tá muito velhinha. Então continue interagindo bastante, compartilhando, deixando seu comentário, deixando seu like, e possa comprar novas ferramentas. E continue fazendo lindos projetos para vocês. Antes de começar a montar, eu dou aquela estudada ali, antes de montar. E eu pego esse acabamento que vem certinho de fábrica, finalizado, com fita de borda, tudo certinho. Coloco para frente, a parte que eu cortei vai ficar sempre para trás. Dessa forma a gente vai sempre colocando aquele corte que não está muito certinho, né, feito com a tico-tico, para um lugar onde vai ficar menos visível. E a parte finalizada vai ficar bem em destaque, que vai deixar o acabamento bem melhor. Vou fazendo todos os pré-furos antes de parafusar. E só 2 parafusinhos seriam suficientes para essa largura de móvel. Às vezes eu preciso colocar um pouco mais, devido à fragilidade ali do material. E essa travinha que eu tô colocando de pinos é para deixar o móvel um pouco mais firme e também para quando eu parafusar o fundo eu tenha onde parafusar, porque ele é um pouquinho menor do que o tamanho total do móvel, né? O fundo que eu separei para colocar no móvel. Então essa madeirinha ela vai me dar firmeza e vai também permitir que eu coloque o fundo ali bem tranquilamente. Já prendi a parte de cima do móvel, eu vou estar usando o que sobrou ali das laterais para estar fazendo uma divisória. Vou usar a parte finalizada para frente e uma no meio. Dessa forma vai ficar mais certinho na hora de juntar. Para saber o ponto exato onde eu vou parafusar essa divisória, eu vou usar a porta. E aí tem um pulo do gato. A porta já veio com dobradiças dessas de armário de MDF, mas se eu precisar substituir essas dobradiças por aquelas mais antigas, mais tradicionais, eu vou conseguir, sem que isso impeça no funcionamento da porta ou mude alguma coisa na estética do armário. Agora eu vou pegar um pedacinho daquele travessão que eu coloquei lá atrás e vou fazer uma marcação na divisória, fazendo um recorte em L
para ela encaixar bem direitinho no fundo do armário. E a maneira mais certa de estar prendendo essas divisórias é por fora. Então, se eu tivesse feito de cara ali 2 marcações, uma por cima e outra por baixo, fazendo os pré-furos direitinho, não tinha tido tanto trabalho. Mas eu acabei marcando por dentro, refiz algumas vezes. E o importante é que deu tudo certo, mas não quero que vocês cometam esse erro, percam tanto tempo. Então é só marcar em cima, por fora, virar de ponta cabeça, marcar embaixo também por fora, fazer os pré-furos, que esses pré-furos vão nos guiar bem direitinho para a gente não errar. Móvel montadinho, chegou a hora da massinha para madeira. Eu vou estar passando não só nos buracos, mas em todas aquelas bordas onde eu cortei com a serra tico-tico. É muito importante não pular essa etapa, porque essa massinha, ela em contato com a madeira ali onde a gente cortou, ela evita que fique esfarelando. Ela dá base também para a gente lixar e depois pintar, o que vai diminuir a chance de entrar umidade aqui no nosso móvel. E depois de tudo passadinho, é hora de lixar. Aproveitando esse solzinho maravilhoso, eu vim dar aquela lixadinha básica, só para tirar as farpinhas de madeira, aquelas pontinhas que ficam depois que a massa seca, sem ficar alisando muito, sabe? Só mesmo para preparar para a gente pintar esse móvel. E a noite chegou, eu não aguentei, lá fora tá muito frio. Aqui dentro, de novo, eu vou estar passando a batida de pedra bem fininha, porque ela tá bem no final. Ela tá bem diluída, mas vai ser o suficiente para dar aqui a base para a gente pintar. Passei aquela camadinha fina e no dia seguinte já tá tudo sequinho. O nosso móvel já tá pronto para pintar. Eu não fiz acabamento nas laterais, nem em cima nem embaixo. Teria ficado perfeito se eu tivesse feito. Mas eu decidi não fazer. Vou só pintar mesmo, ficou bem lisinho, bem certinho. Então eu decidi pular essa etapa e já partir logo para a pintura. Vou precisar também fazer um fundo para ele. Ele não teria fundo, mas eu decidi fazer um fundo aqui para reproduzir uma linda inspiração que eu vi. Então vou tirar no comprimento, na largura tá tudo direitinho, não precisa. E vou usar essa peça também para cortar uma prateleirinha, ela já tem uma largura bacana, então eu vou tentar usar essa peça para fazer uma prateleirinha. Vou começar também a trabalhar nessa portinha. Até então ainda não sei o que eu vou fazer com ela, mas eu preciso de restaurar, ela tá quebradinha, para a gente finalizar essa parte aí da estrutura e partir para a parte mais gostosa, que é o acabamento. Vim cortar o restante do material que falta, não teve jeito, ela tá muito podrinha. Ela, só de colocar ali no lugar e ensaiar aonde ela vai ficar, ela já se esfarelou inteira. Então eu tive que substituir por essa portinha aqui, que é a portinha daquela cômoda que eu usei para fazer o gaveteiro, fiz algumas peças de decoração. Essa portinha estava guardada ali. Então ela não vai ser portinha, vai ser uma prateleirinha. Tirei um pouquinho na largura. Cortei também no comprimento só de um dos lados e ela vai ficar perfeita. Na portinha, eu pretendia deixar esse meio dela bem assim aparente, a madeira aparecendo, sabe? Eu queria pintar a borda, tinha uma ideia ali de deixar a madeira do fundo aparente, desse meiozinho aí. Mas não deu, porque esse verniz estava muito grosso. E eu decidi não lixar tanto. Vou só mesmo restaurar. Lixando essa porta, eu fui fazendo o estudo, sabe? Do estado em que ela estava. Tinha bastante marquinhas ali de pancada, tinha bastante pinicadinho, sabe, nela. Arrancada pedaço nas bordas. E o que mais me preocupava era essa rachadura. E eu vou fazer o restauro dessa porta colocando bastante cola branca e vou precisar prensar. E aí eu fiz ali algumas gambiarrinhas usando o sargento, que é essa peça que serve para prensar ali. A primeira ficou meio pequena, tive que arrumar uma maior. E eu coloquei a princípio algumas madeirinhas envelopadas com plástico ali para não colar, né? E não deu muito certo, eu precisei tirar as madeirinhas, deixar só na parte de baixo, porque ela estava atrapalhando a colagem, sabe? Então eu deixei a madeirinha só na parte de baixo e na parte de cima eu deixei só o sargento. Porque dessa forma eu vi a posição certa onde ele deveria estar para estar unindo essa rachadura. E foi a forma mais certa ali que eu encontrei para fazer esse serviço. Eu vou reaproveitar esse puxador que é de metal, eu achei ele super bonitinho, mas eu vou estar dando uma corzinha para ele. Eu acho que o preto fosco vai super combinar com o meu projeto.
Chegou o momento de pintar e eu vou estar usando a tinta esmalte à base de água. Essa daqui é o branco brilhante. Minha lata já está no finalzinho, ela está bem fininha e eu vou estar passando algumas demãos aqui. Minha batida de pedra estava bem ralinha, então ela não cobriu muito as partes mais escuras do móvel. O critério é sempre aquele, a gente passa uma camada fininha e espera secar bem para continuar dando as outras demãos. Depois é só você ir olhando e fica a seu critério e pintando até que o móvel fique bem branquinho. Bem, decidi pegar aquele pedacinho que sobrou do corte ali da prateleirinha e vou parafusar, fazendo uma espécie de bainha na minha prateleira. Como eu vou fazer essa prateleirinha móvel, sabe, podendo tirar sempre que eu quiser, essa bainha vai ficar bem legal ali atrás, porque ela vai servir para embelezar e também para travar. E esse material ele tem uma textura, então não foi preciso passar a batida de pedra. Eu fui logo pintando, porque eu dei uma lixadinha básica para tirar o quebradiço e não precisei de preparar esse material antes de pintar. Vou limpar esse fundo aqui, o fundo do meu móvel, e também vou passar uma camadinha de tinta. Passei o pano úmido, passei o pano seco. E depois de passar uma camada de tinta, vou estar fazendo uma arte aqui nesse fundo, que a princípio não ia ter. Mas eu vi uma linda inspiração e eu senti muita vontade de reproduzir. E no dia seguinte, meu móvel já está bem branquinho. E como eu disse, a gente vai olhando ali, se não tiver do nosso agrado, a gente vai dando outras demãos. E essa trava que eu coloquei aqui atrás, ela tem um buraquinho, sabe? Que ficava do lado de fora, onde vai ficar aberto. E eu inverti e coloquei para dentro, onde vai ter porta. Em alguns casos, eu gosto do olho da madeira aparecendo, mas nesse caso aqui, eu preferi que ele ficasse aqui, onde não vai ficar visível. Em cima tá bem lisinho, bem pintadinho. Como eu falei para vocês, eu não coloquei acabamento. Teria ficado perfeito sim se eu tivesse colocado. Mas eu não achei necessário nesse primeiro momento, porque não vai ficar aparecendo no lugar onde ele vai ficar. E aqui eu já passei uma demão de tinta, tem algumas marquinhas, alguns arranhões que não cobriu ali, a tinta não cobriu, então eu vou passar mais uma demão de tinta aqui nesse fundo também. Mas antes de dar mais uma demão aqui, eu vou estar fazendo as marcações e colocar 2 pedacinhos de madeira onde eu vou colocar a prateleira. Essas madeirinhas vão permitir que essa prateleira seja colocada e retirada sempre que eu quiser. Fiz pré-furos dos 2 lados, usei um parafuso de ponta fina para perfurar. E como eu não tinha parafuso do tamanho adequado, eu vou estar usando esses parafusos que eu cortei para prender essas madeirinhas no lugar. Hora de saber se a colagem da porta deu certo. Eu vou tirar toda aquela parafernália que eu tinha colocado para a gente conhecer o resultado. E pelo que eu estou vendo aqui, deu certo sim. A rachadura ficou imperceptível e eu vou passar uma lixinha para acalmar aqui essa cicatriz que ficou. Vou dar uma lixadinha em todo o entorno ali da colagem. Deu uma agarradinha de madeira embaixo porque eu tirei o plástico, mas enfim. No final deu tudo certo. E antes de pintar eu vou isolar uma parte daqui de dentro da porta, da parte inferior da porta, porque eu não quero que fique toda borrocada de tinta. Coloquei a fitinha e vou passar a batida de pedra porque eu não lixei tanto assim. Então eu não quero que essa tinta venha descascar. Depois eu passei a batida de pedra também na parte da frente. E depois da porta seca, aí sim eu vim pintando. Eu tinha uma ideia inicial de deixar o meio da porta com a madeira aparente, mas não deu certo, porque tem muitas camadas de verniz. Então eu optei em pintar toda a porta. Tô pensando em fazer uma arte bem fofa na frente dessa porta, para dar uma carinha de aconchego para esse móvel. Mas antes eu vou deixar essa porta bem branquinha. O fundo já está bem branquinho, com 2 demãos de tinta, e eu começo a fazer algumas marcações aqui, fazendo linhas verticais que tem 10 centímetros de espaço entre elas. Primeiro eu começo com o lápis, depois eu vou cobrindo essas linhas com um marcador permanente, fazendo parecer um shiplap. A primeira vez que eu vi essa lindeza foi no canal da Grazi, lá no Diquinha DIY, de onde vem muitas inspirações para mim aqui. E eu vou reproduzir muita lindeza que ela faz por lá. O que é inspiração, afinal? Se não coisas lindas que a gente vê e sente vontade de reproduzir. Chegou a hora de prender o fundo no meu móvel e ele ficou lindo demais, ficou bastante realista. Quem olha de longe não diz que não é um lambri. Olha que coisa mais linda que ele ficou. E na hora de prender o fundo, que é o momento que todo o móvel fica bem firme, é o momento também da gente colocar ele no esquadro. Como esse fundo foi cortado só de um dos lados, eu vou estar usando essa parte mais retinha e também a parte de baixo para estar
colocando meu móvel no esquadro. Vou colocar do lado onde vai ficar a porta, que é onde eu quero que fique mais certinho ainda. E eu já vi ali que meu móvel não tá no esquadro, porque quando eu posiciono ele ali, ele fica sobrando embaixo. Então eu vou estar levantando ele, pressionando pro lado que eu quero que ele vá. E aí eu vou experimentando ali até que eu tenha a certeza que tá tudo certo. Mais do que nunca vou estar usando o esquadro, porque é nesse momento aqui, antes de prender o fundo, que a gente precisa ter essa certeza, principalmente no armário que tem a porta. Se a gente tem uma portinha ali e o armário não tá certo, a porta começa a pender para um lado e fica bem feio. Depois de tudo certo, é só prender usando parafusinhos pequenos, que é a forma como eu gosto de prender o fundo. Eu vou usar essa gravura linda na frente do meu móvel. E como eu achei as cores muito apagadas, eu vou pegar ali o lápis de cor e vou estar recolorindo todo esse desenho. Volto a ser criança, eu vou recordar ali como que é maravilhoso colorir. Começo pelo azul, dando o tom ali do telhadinho e vou reproduzindo todas as cores que já tem no desenho. Com o verde escuro eu cubro todas as flores e folhas, depois eu pego o marrom e vou fazendo ali os cabinhos. Faço também os veios da madeira da frente da casinha, o peito do passarinho e tudo o que tem marrom. Mas eu uso diferentes tons de azul, diferentes tons de verde, marrom e diferentes tons de rosa para redefinir a cor ali das flores. Olha esse antes e depois e diz para mim aí se não mudou. Com uma borrachinha eu vou passando bem de leve ali onde eu achei que ficou muito riscado, para atenuar essas marcas ali do lápis, para que não pareça que eu pintei com lápis de cor. Meu desenho já tá lindo, agora eu virei o papel e tô colando no verso da folha vários pedaços de fita adesiva, pressionando bastante com o dedo para que elas grudem de verdade. Ao retirar essas fitas, eu vou estar tirando também algumas camadas de papel. O objetivo aqui é que essa folha fique muito fininha, porque quanto mais fininho for esse papel, mais bonito vai ficar o acabamento, melhor vai ficar ali a minha arte final. Meu papel ficou bem fininho, bem transparente, dá para ver do outro lado. Eu achei que ficou bom assim, mas ainda daria para tirar mais. Não tenho coragem, tenho medo de rasgar o papel, mas eu acho que ficou bom assim. Peguei uma caneca com água, um pincel e vou estar passando essa aguinha com esse pincel em torno de todo o desenho. Essa água vai fazer o papel amolecer e na hora de rasgar aqui, porque eu vou rasgar essa folha, vai ficar mais natural esse contorno, vai ficar menos marcado. O objetivo é fazer com que esse desenho pareça ser pintado, sabe? Como se fosse uma aquarela. Então, esse contorno rasgando assim com a mão fica bem mais natural. E agora sim já posso colar o meu desenho lá na porta. Vou passar cola branca em cima da portinha, bem embaixo, para estar grudando a primeira parte ali do meu desenho. Então, eu passo cuidadosamente, afinal de contas o papel está bem fininho. E quando a gente passa cola, ele começa a dar aquela enrugadinha. Mas é só a gente ajeitando ali com cuidado. E aí sim, com um pedacinho do desenho grudado, eu venho passando cola, tanto na base ali da porta, quanto nas extremidades do papel, com todo o cuidado. E com uma meinha velha ali do meu filho, que eu dobrei, uma trouxinha, né? Eu venho passando em cima do desenho, alisando bem, com muito cuidado para esse papel que está bem fininho, não rasgar. E eventualmente eu vou estar passando com um pincelzinho a cola nas bordas onde ficaram sem cola. Agora eu vou pegar a tinta, a mesma que eu pintei a porta, e vou dar umas batidinhas usando uma espuminha, aquela espuma de lavar louça, bem sequinha. E vou dando batidinhas em torno de todo o desenho para atenuar essas bordas, para que elas fiquem bem naturais ali, quase que desapareçam. E vou fazendo isso em torno de todo o desenho e eventualmente dentro dos espaços brancos do desenho também. Agora eu peguei a resina acrílica para artesanato e vou estar fazendo movimentos de fora para dentro. Usando um pincelzinho de cerdas bem macias, eu vou fazendo esse movimento. Diferente da primeira vez, eu não vou passar cola. E como eu pintei com lápis de cor, tem uma película protetora que está impedindo que essa tinta se esmaeça tão rápido que ela manche o desenho com mais facilidade. Então, deu super certo ali ter passado o lápis de cor, porque além de deixar o desenho lindo, ele também protegeu e esse desenho ele não manchou, ele não desfocou.
foi o resultado do nosso lindo móvel feito com restinhos de guarda-roupas. É claro que ainda faltam alguns detalhes para o total e pleno funcionamento dele, mas até a hora dele morar no lugarzinho onde ele vai ficar, a gente faz esses ajustes, como por exemplo, um fechinho para essa porta, que já inclusive está aqui, já separei esse fechinho rolê. Ele é um fecho de pressão e vai resolver o problema da nossa portinha, que por uma questão de cálculo, né, de montagem ali, ela tem a parte de cima ali, o móvel um pouco maior e ela ficou um pouquinho entreaberta. Depois de pronto eu descobri também que ela é empenada só na pontinha superior esquerda, então ela ficou com uma orelhinha para cima, mas com esse fechinho de pressão tudo será resolvido. E reaproveitamento é isso, né? Artesanato é isso, nem tudo é tão perfeito assim. E essas xícaras aqui? Será que ela vai morar na cozinha? Ou eu só coloquei aqui para fazer um charminho e deixar o móvel ainda mais bonito? Já deixem seus palpites aí. Fiz uma imagem bem de pertinho aqui, para que vocês vejam os detalhes dessa gravura. E olha que lindeza que ficou. Ficou linda demais. E cadê a emenda que estava aqui? Nossa, ficou tão sutil que quase desapareceu. Mas não foi para ficar ouvindo os meus elogios que eu fiz esse vídeo para você. É para saber de você o que você achou. Já conta para mim o que você achou, porque eu adoro saber. E antes que alguém pergunte por que eu fiz mais um móvel branco por aqui, eu quero dizer que eu quero usar cor na parede. Então não teria outra, né, que ficasse melhor do que deixar branquinho mesmo. Você concorda? Diz para mim aí, porque eu preciso saber. E para dar um spoiler para você do cantinho que eu vou organizar com esse armário, eu já mostro para você essa prateleira linda que eu fiz para esse vídeo, mas que ficou muito grande, eu acabei não mostrando esse passo a passo. Apesar de ter sido bem rapidinho, eu vou estar deixando para você assistir no próximo vídeo. Então não vá perder, hein? Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. Se você assistiu até aqui, muito obrigada pelo seu carinho e até o próximo vídeo. Tchau! Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new